Queria agradecer ao vereador Maxwell Vaz pelo convite. Eu entendo até emblemática essa oportunidade que o Instituto Brasileiro do Petróleo esteja sendo convidado aqui para Macaé, que é a capital do petróleo, para que a gente possa dialogar e falar de um produto que permeia tanto as empresas que eu represento quanto a vida desta cidade. Então, nada mais emblemático nesse trabalho que nós estamos, na verdade, iniciando lá no Instituto Brasileiro do Petróleo, para que a gente possa discutir oportunidades que esse país possa ter a partir dessa indústria, né? E que é uma discussão que a gente tem que ter como população brasileira, como povo, de uma forma talvez menos apaixonada do ponto de vista ideológico, mas muito mais apaixonada do ponto de vista do que isso possa representar como valor para a nossa sociedade. Que eu vim aqui, eu não vim falar sobre crise, eu vim falar sobre oportunidade. Eu acho que a crise ela é uma consequência. O que nós temos que ver aqui é que nós temos ainda uma tremenda oportunidade. De fato, quer dizer, existem ciclos, mas a gente tem como sair desse ciclo, a gente com certeza vai passar. E a pergunta é como é que a gente sai do outro lado. Quando esse ciclo passar, em que posição que o país vai estar, em que posição que o petróleo vai ter nesse país e como que isso vai estar ajudando ou não, por exemplo, a região, esta região onde Macaé se situa, que tem um potencial enorme de se beneficiar do petróleo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, porque a gente tem que olhar para frente, para o futuro, para as oportunidades que nós temos. A crise a gente tem que deixar no passado. Então a primeira coisa que eu queria deixar como mensagem é que nós temos o ativo, nós temos a riqueza, ela está debaixo da terra. E o que nós precisamos é uma política para poder produzir. Só nos últimos anos, com as grandes descobertas que houveram, que foi o que movimentou, por exemplo, e trouxe riqueza para esta região, o crescimento da produção que nós observamos, né? Que antes o Brasil produzia, aí, até o ano 2000, menos de 1.400.000 barris por dia. Hoje nós estamos produzindo mais de 2.400. Cresceu 1 milhão de barris em pouco menos de 14, 15 anos, é muita coisa. Se a gente comparar petróleo com qualquer outra indústria brasileira, ele é de longe uma das que mais pode movimentar a economia, movimentar a cadeia de fornecedores, gerar emprego e gerar riqueza. O que nós estamos vivendo hoje de queda de preço não é novo, já aconteceu no passado. O preço, nós vivemos uma época de bonança nos últimos anos, quando a gente falava em preço de petróleo a 100, 120, 140 dólares o barril. Isso realmente foi uma fase, não foi uma fase do Brasil, foi uma fase do mundo, onde nós vivemos o que se chamou de super ciclo das commodities. Isso foi um ciclo longo que nós vivemos, atípico em termos mundiais, e que sempre, todos os ciclos têm um fim. E nós estamos vivendo agora o fim desse ciclo do super ciclo das commodities, onde tanto minério de ferro, as outras commodities todas caíram de preço, e a China diminuindo o seu crescimento, e a gente está tendo um excesso de petróleo sendo produzido no mundo, é natural que se tenha essa queda do preço. Então, muito se fala, e eu queria rapidamente tirar isso da cabeça de vocês. Eu sou muito procurado por jornais, e às vezes que vem me procurar e dizer o seguinte: bom, acabou, agora ninguém mais vai investir em petróleo, porque o petróleo está 30 dólares o barril, quem é que vai querer investir com 30 dólares o barril? Não, isso não é verdade, pode estar 30 hoje. Agora as empresas, como vocês olham nesse gráfico, elas estão olhando para frente. Divergências, ninguém tem bola de cristal, ninguém vai saber prever. Se alguém souber prever, vai ganhar muito dinheiro, mas ninguém consegue prever qual será o preço do petróleo. Mas algumas tendências mostram que talvez, com certeza em 30, 40 não vai ficar, mas existe um consenso da indústria que talvez ele se acomode em torno de 60 dólares o barril, que é um preço muito bom para se desenvolver e para investir. Então eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: quer dizer, o mundo inteiro está se movendo, continuam vendendo blocos de petróleo, conseguem atrair investimento, vão gerar investimentos, emprego, renda e produção de petróleo. Por que o Brasil não conseguiu atrair investimento? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Este insucesso, ele resulta no que nós estamos vendo hoje, que é falta de oportunidades e falta, que isso se reflete em falta de investimento, falta de emprego, né?
esse é o reflexo. E aí eu acho que é importante comentar com vocês o seguinte: um país como o nosso, que tem o petróleo e tem uma dependência grande da economia e das atividades que dependem do petróleo, e das cidades que vivem em torno do petróleo, e de quem monta um business que depende do petróleo, tudo que se precisa é de previsibilidade. Não se pode você imaginar que você investe hoje num negócio que você vai montar e você não sabe se tem demanda amanhã. Então você precisa ter uma política de petróleo, que a gente possa desenvolver uma indústria que seja competitiva no longo prazo, sustentável, porque o que nós vamos deixar de legado para o país é que no dia que a indústria do petróleo não estiver comprando dessa indústria, que ela continue existindo. E ela só vai continuar existindo se ela for competitiva internacionalmente, porque o mercado de petróleo, como eu disse, é uma commodity global, é a commodity mais transacionada no mundo. Então, se a gente quer desenvolver uma indústria de verdade no Brasil, capaz e competitiva, ela vai ter que ser capaz e competitiva para poder exportar. E é isso que nós temos que ter uma política industrial que suporte o desenvolvimento dessa indústria, para que a gente possa, de fato, deixar um legado para a sociedade brasileira. As nossas empresas são as geradoras de emprego, né? Então, a Bespetro, todos conhecem, a nossa associação representa 80% das atividades, né, de exploração e produção. Contamos com 600 colaboradores das empresas voluntárias, geramos de 160 mil empregos entre diretos e indiretos, e na cadeia 350 mil empregos. Este elo, o terceiro aqui em Macaé, ou a região do Norte Fluminense, terá que desenvolver isso para quando crescer. É que ele falou, no conteúdo local, quanto mais empresas eu tiver perto, essas empresas precisam ser desenvolvidas na região. Por isso que infraestrutura, normalmente em qualquer país, é papel do Estado. A complementação da infraestrutura é um papel da atividade, porque você não vai desenhar o todo da infraestrutura. Você vai desenhar aquilo que é necessário, que é o último pedaço de infraestrutura para que a sua atividade aconteça. Então é importante que exista uma rodovia de qualidade. E aí a conexão com o porto, a conexão com uma atividade que seja próxima, que é necessária à atividade, essa sim é desenvolvida pela indústria, e assim como outros investimentos, e ela atrai vários investimentos, como por exemplo desenvolvimento portuário, infraestrutura portuária, complementar a uma infraestrutura que possa já existir, e muitas vezes até completamente nova. Então sim, temos um papel, sim participamos, sim contribuímos, e sim fomentamos, e sempre buscamos junto ao governo o desenvolvimento dessa infraestrutura. Agora, todos nós percebemos que, logicamente, existe uma limitação por parte do Estado na utilizar os recursos do petróleo e em devolver isso para a própria sociedade como uma infraestrutura para a continuidade desse desenvolvimento, porque sempre entra na questão da priorização. Nós precisaríamos, pelo menos, do aeroporto, quer dizer, do avião de passageiros. É fundamental, porque não só para a indústria diretamente, como para a universidade. Eu acho que você, com um aeroporto, hoje para vir a Macaé, você perde um dia, né? Então, de repente, o aeroporto ele dá muita flexibilidade. Com a retomada realmente da indústria, ela vai acontecer, a gente acredita nisso fortemente, o aeroporto é fundamental. Porque se você já não tem um porto, você já não tem aeroporto, fica difícil, né? Quer dizer, então aí você tem toda uma atividade industrial instalada nesse município aqui. É muito importante se criar essas oportunidades, pelo menos uma pista que possa, hoje realmente, como muito bem colocado aí pelo companheiro aqui, realmente você não consegue mais pousar porque tem problema de precisa ser feito um investimento. Vários estudos foram feitos, né? Inclusive com a Infraero, houve um trabalho muito grande da Comissão Municipal também da Feijão, da Associação Comercial e Industrial também da CID de Macaé. Então eu acho que o aeroporto é fundamental, realmente. A infraestrutura, como eu coloquei naquele quadro, pesa muito na atração de investimentos. Se a gente não criar um ambiente de aeroporto, esse aeroporto vai para Campos. Campos já tem uma pista melhor, você tem o Porto do Açu,
Então essa oportunidade a gente não pode deixar passar, né? Então é fundamental, inclusive para as empresas, né? Porque você tem aqui um grande parque instalado, o maior parque instalado desse município, né? E falar para vocês, não fica triste porque o prefeito não veio, não. Porque ele é desinteressado mesmo. Não é só nessa pauta, não. É desinteressado pela saúde, pela luta do porto, que deixa a coisa acontecer sem fazer nada. Essa Câmara tem arrastado pautas difíceis só com a ajuda de alguns vereadores, enquanto o Executivo, desinteressado, não se manifesta. Desculpa eu estar falando isso aqui, mas é um desabafo. Todo o Executivo recebeu o convite, mas aqui eu não vim aqui fazer politicagem, não vim aqui, eu sou vereador de oposição, mas não estava em nenhum momento predisposto a qualquer coisa. Isso aqui é um evento de alto nível, uma apresentação que foi exposta para presidente do Brasil, para o Senado, para os deputados federais, sendo trazida de primeira mão para a capital do petróleo. Aqui nessa bancada deveriam ter os secretários representando o prefeito, se não pudesse vir. Mas a nossa responsabilidade, ela não pode se abater diante a essas coisas. Então nós temos que, com a responsabilidade, fazer essa abertura, com a responsabilidade, criar as alternativas para que o nosso país continue crescendo. E aí, meus amigos, lutar pelos empregos das pessoas, que é o mais importante. Desculpe o desabafo, que aqui eu não queria mencionar qualquer relação de conflito político, porque não cabe, porque isso aqui é uma mesa de união. E ela vai ser, independente de qualquer coisa, Antônio, Gilson, os demais componentes da mesa, todos presentes, o compromisso que a gente assume daqui para frente de fazer dessa luta, a nossa luta, a luta de Macaé. Muito obrigado pela presença de todos.